gostaria essa noite de compartilhar com os irmãos a respeito da necessidade que nós temos como crentes do Senhor Jesus Cristo de sempre buscarmos uma melhora nas nossas vidas espirituais. Assim como em nossas casas, de vez em quando é necessário fazer alguma reforma, né? Consertar alguma coisa que se quebrou, reparar algo, às vezes um telhado, às vezes uma pintura, às vezes um piso. As reformas são necessárias. E mesmo como crentes, nós temos que passar por reformas em nossa vida. A igreja evangélica, ela é conhecida, a igreja protestante, ela é conhecida, entre outras coisas, como a igreja reformada, onde a marca da igreja é baseada no retorno às Escrituras. Lá no passado, Martinho Lutero, 1517, esse retorno às Escrituras. Mas parece que muitos cristãos pararam na história, não apenas esquecendo que um dos lemas da igreja reformada era Ecclesia reformada, sempre reformando, que é igreja reformada, sempre se reformando. Não está falando em mudar as doutrinas bíblicas, mas em voltar para as Escrituras para poder verificar se ela continua agindo de acordo com ela, e ao perceber um desvio, reformar-se, voltar-se para ela. E um outro lema da igreja e é uma pergunta que o Catecismo do Westminster ela faz, qual o fim principal do homem? E a resposta é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, né? Os dois textos que se usam para falar isso é Romanos 11:36, onde o apóstolo Paulo ele diz: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Então, porque dele quem? Jesus Cristo, por meio de quem? Jesus Cristo, e para ele são todas as coisas, a glória seja dada a ele. Então, o fim principal do homem é glorificar a Deus por meio de suas vidas. E também lá em Isaías 43, versículo 7, o profeta Isaías, ele diz assim: todos que são chamados pelo seu nome, eu os que criei para minha glória, sim, aqueles que formei e fiz. Então Deus nos chamou para a sua glória. Então, assim como a igreja precisa se reexaminar para manter sempre a pureza do Evangelho, cada crente precisa se reexaminar para ver se na sua vida, Cristo está sendo glorificado. Porque é muito comum o crente se esquecer disso e achar que ele, na sua vida, Deus pouco tem a ver com os seus atos, com as suas atitudes. Então parece que isso não está acontecendo. Um recente estudo sobre as crenças e condutas cristãs foi constatado que a maioria dos cristãos não agem muito diferente das pessoas não cristãs. Isso acontece porque são poucas as pregações que exortam os crentes a viverem uma vida comprometida com o Senhor Jesus Cristo. Hoje à tarde eu compartilhei com os irmãos no gabinete, direto do gabinete, uma fala de John Walsh, acho que é ele, né? E colocou: se você diz que Deus te salvou, mas continua vivendo a mesma vida do passado, eu te pergunto, te salvou do quê? Deus me salvou do inferno. Mas como você tem realmente certeza disso, se você continua praticando, agindo, falando, pensando da mesma maneira antes de conhecer o Senhor Jesus Cristo? Você já percebeu quantos são aqueles que não renunciam às suas vontades quando confrontados com a palavra de Deus? E eu estou falando de pessoas que professam a fé em Jesus Cristo. Quando você fala: olha, você não pode agir assim porque a Bíblia diz isso, aquilo, não importa, eu quero isso. O Sr. Ronaldo usava um termo, né? Obstinação, né? Obstinado.
E por quê? Porque as pessoas, elas parecem que acham que aceitou Jesus Cristo e agora eu vou viver minha vida do jeito que eu quero, já não vou mais para o inferno. Mas na verdade, ao aceitar o Senhor Jesus Cristo, há uma transformação na vida de cada um de nós que nos faz voltarmos para Ele. E como Paulo fala, as coisas velhas já passaram. Somos novas criaturas. Não agimos da mesma maneira que agimos no passado. Não temos mais o rancor, não temos mais o ódio, não temos mais a inveja, não temos mais a ganância do passado. Porque agora estamos satisfeitos em Jesus Cristo. Devemos ser diferentes das pessoas desse mundo. Infelizmente, parece que o mundo precisa de uma lupa para enxergar alguma diferença entre o crente e o incrédulo. E para sermos diferentes do mundo, eu creio que precisamos voltar para as Escrituras, justamente para analisar como estamos nos portando, como é que estamos nos conduzindo na vida cristã diante de Deus e diante dos homens. Então o Senhor Jesus Cristo nos exortou, e não como uma dica, né? O Senhor Jesus Cristo não deu um toque, né? Jesus Cristo falou assim, lá em Mateus 12:30, o Senhor Jesus Cristo falando com os discípulos, ele 12:30 e 31. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Por isso digo a vocês que todo pecado e blasfema serão perdoados, mas os homens que blasfemarem contra o Espírito Santo não será perdoado. Aí ele falou assim, fica a dica, tá? Então, quem é por mim não será contra mim, né? E não, Jesus está falando que nós que aceitamos a Cristo Jesus como Salvador, devemos andar com Ele. E a ideia de aqui, quando nos fala blasfemar contra o Espírito Santo, não é falar algum impropério contra o Espírito Santo, mas muitas vezes, agir de maneira em que o Espírito Santo, o nome de Deus, seja zombado. E é evidente que o crente do Senhor Jesus Cristo, ele não vai fazer isso, porque ele tem a consciência de que ele deve andar uma vida, como o Catecismo de Westminster diz, glorificar a Cristo em todos os seus atos. Então devemos recuperar esse amor a Deus e também o amor ao próximo. E aí precisamos sondar os nossos corações para ver se de alguma forma a nossa vida cristã precisa ser reformada ou precisa ser renovada. E eu contei 5 áreas na vida que nós precisamos observar isso. A primeira é a percepção viva da presença de Deus. Parece que os crentes estão deixando de lado a ideia do que nós chamávamos no passado de cristocentrismo, ou uma vida centrada em Cristo. O crente hoje não é mais, a vida dele não é mais cristocêntrica, a vida dele é egocêntrica, né? Eu estou no centro, eu quero, eu faço. E Cristo, onde ele fica nisso? Cristo, ele deixa de ser a pessoa principal na vida dos crentes, para que o eu toma posse das nossas vidas e conduza da maneira que nós bem entendemos. A Bíblia diz, não faça isso, mas eu quero fazer, eu faço. Parece que os crentes não estão sendo ensinados, não estão sendo lembrados, que nós devemos abandonar não apenas o pecado, mas a aparência do mal. Aquilo que quem olha fala, isso aí cheira mal, eu vou evitar. Não tem nada a ver. E muitas vezes as pessoas dizem, Deus sabe o que vai no meu coração. Certa vez, um pastor foi exortar uma jovem que foi para a igreja com umas roupas bem indecentes.
E ele disse assim: minha irmã, se você acha que esse tipo de roupa que o crente usa, ela disse: Deus sabe o que está no meu coração. E ele disse: bom, se a tua aparência está mostrando isso, eu imagino que o seu coração está bem longe de Deus, ou algo assim. Não adianta nós falar que Deus sabe o que vai no coração, porque o que vai no nosso coração, nós externamos para a sociedade. O que vai no meu coração, nós falamos para as pessoas o que está no nosso coração. Então, o que nós precisamos fazer é que realmente em nossas vidas o ego seja crucificado, fazer com que Jesus Cristo seja a pessoa central em nossas vidas, fazer com que a nossa vontade seja submissa a Ele. Se nós não fizermos isso, se nós não estivermos conscientes de que o nosso propósito como crentes é viver uma vida para a glória de Deus, nós estaremos contrariando todas as escrituras, e não adianta nós falarmos que não tem nada a ver. O apóstolo Paulo, em Gálatas 2:20, ele declarou logo: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que eu agora tenho na carne, vivo pela fé no Senhor, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, a vida cristocêntrica nos faz ter em mente que agora Cristo vive em mim, e todas as minhas práticas estarão sendo pautadas por Deus, pela sua palavra. Não adianta nós queremos dizer uma coisa, até saber todos os pontos, ter cor salteado da palavra de Deus, mas se não houver prática daquilo, nada vai adiantar. Paulo tinha uma consciência de que a vida dele não valia mais nada. Ele diz até mesmo que para ele viver é Cristo, né? E morrer é lucro, e que essa vida não tem realmente sentido se for viver sem a pessoa do Senhor Jesus Cristo nela. Então muitas vezes as pessoas vão na igreja, mas não vão para adorar, vão para talvez buscar algo para si mesmo. Muitos crentes vivem a verdade do Evangelho distante do que realmente ele é. Vivem um Evangelho da facilidade, um Evangelho superficial. E nós precisamos enfatizar a doutrina de Deus em nossas vidas, onde os atributos de Deus sejam buscados, não no sentido de conhecê-los, né? Muitas vezes nós fazemos essa pergunta: quais são os atributos de Deus? E muitos vão respondendo vários atributos de Deus, mas não adianta conhecermos os atributos de Deus se nós não vivermos os atributos de Deus. Por exemplo, um dos atributos de Deus é a santidade, mas o crente não quer ser santo como ele é santo, conforme 1 Pedro 1,16 nos diz, né? Sede santo porque eu sou santo. Qual é o atributo de Deus? Santidade. Então eu devo ser santo, porque os atributos de Deus têm que ser refletidos em mim para a sociedade. Os atributos de Deus têm que ser vistos em mim pelas pessoas desse mundo. O crente que quer ser o que ele quiser, e desculpe a expressão, dane-se quem pensa o contrário, ele está completamente distante da verdade bíblica. Ele sabe que o atributo de Deus é santo, mas ele não quer viver uma vida de santidade. Então, para ele, se alguém falar alguma coisa para ele pouco está se portando com isso. Mas é necessário nós vivermos uma vida de santidade. Um outro atributo de Deus é a misericórdia, mas muitos crentes não querem ser misericordiosos para com o próximo, como o Senhor Jesus Cristo nos ensinou em Lucas capítulo 6, versículos 36 a 38. Lucas 6, 36 a 38. Sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e vocês não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e lhes será dado. Boa medida, prensada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Porque com a medida que tiverem medido, vocês serão medidos também. Então, Deus é misericordioso, e muitas vezes nós não queremos ser misericordiosos com o nosso irmão, um irmão que
agiu de maneira talvez equivocada contra nós, mas eu não perdoo. Ele fez algo, eu não perdoo, eu não quero saber, o problema é dele. Você imagina se Deus não fosse nos perdoar dos nossos pecados depois de converter-se a Cristo, o que seria de nossas vidas? Você já imaginou se Deus falasse assim: olha, eu te perdoo só uma vez, se você pisar na bola de novo, eu não vou te perdoar mais. E nós sabemos pela palavra de Deus que nossos pecados foram perdoados, tanto do passado, do presente e do futuro. Se Deus nos perdoou até aquilo que nós não fizemos ainda, quem somos nós para não perdoar aqueles que nos magoaram ou aqueles que nos ofenderam? E ser misericordioso, como nós temos visto, né, na escola dominical, quando Pedro perguntou para o Senhor Jesus Cristo: até quantas vezes eu devo perdoar o meu próximo? Até 7 vezes? E o Senhor Jesus Cristo: não, Pedro, 70 vezes 7 ao dia. E isso nós calculamos ali que dava cerca de 3 minutos, né? Então a cada 3 minutos a Elizabeth tem que me perdoar no dia. No outro dia 0 cronômetro e ela tem que perdoar de novo. E eu assim também com ela. E muitas vezes nós estamos dispostos a perdoar um irmão, uma irmã, alguém, não necessariamente um crente, mas alguém que nós sentimos ofendido por ele, por algo que ele nos fez, porque nós não estamos dispostos a mostrar para o mundo a misericórdia de Deus, assim como Deus foi misericordioso conosco. Essa preocupação que nós temos conosco mesmo, né? A preocupação conosco mesmo é o principal pecado do mundo moderno. Aquele desejo de fazer a própria vontade, sem o desejo de cumprir os propósitos de Deus em nossas vidas. Então nós criamos um Deus para ser usado por nós, em vez de um Deus que demanda de nós a entrega do ego, da obediência radical na sua vida. Então, o pessoal fala: eu sou crente no Senhor Jesus Cristo. Eu nasci de novo. Até canta, né? Eu nasci de novo, eu nasci de novo. Mas ela continua vivendo da mesma maneira do passado. Algo está errado. Ela não entendeu realmente o que é confessar Cristo como o seu Salvador. Ela está preocupada apenas em si mesma. Ela está preocupada apenas em satisfazer as suas próprias vontades. Então ela cria um Deus que é o seu desculpe a irreverência, tá? Mas eu vou dizer, é o meu bichinho de estimação. A hora que eu quero brigar com ele, eu brigo com ele. A hora que eu não quero, eu mando ele sair. Então Deus, ele funciona apenas em momentos que me agradam. Quando na igreja, então Deus vem comigo. E às vezes nem comigo ele vem, né? Eu não trago ele na igreja, porque eu estou com a minha mente e pensamentos voltados para tudo quanto é canto, menos para a glória de Deus. Então, para muitos, Deus tem sido apenas uma resposta para as suas carências. Ao invés de ser Senhor, que nos chama para carregar a cruz diariamente e seguir a Jesus Cristo. Não é fácil a vida cristã. Ser cristão não é fácil. Ser cristão é para os fortes, não para os fracos. No sentido de que muitos acham que ser cristão é apenas usar uma camiseta, um crucifixo, postar versículo na internet, né? Mas não estar comprometido com realmente o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, né? Quando eu disse ser cristão não é para os fracos, é mais para os fortes, mas para os fortes é a igreja de Cristo Jesus, tá? Porque veio em minha mente não é dos fracos a vitória, mas corre melhor. Mas por quê? Porque esse que está correndo melhor é o que está em Cristo. Então não é que nós somos fortes em nós mesmos, em Cristo nós somos fortalecidos. Agora muitos crentes querem viver uma vida desassociada da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos descobrir ou redescobrir o que significa o slogan, um dos slogans, né, das 5 solas: somente a Deus seja a glória, né? Aonde a soberania de Deus não seja apenas um slogan,
Quando alguém pergunta o que são os 5 solas, aí você, somente Deus dá glória. Mas o que significa isso? É que Ele é soberano em minha vida, e a minha vida é para a glória dEle, em todos os meus atos, em todos os meus pensamentos, em todas as minhas palavras, no modo de viver, eu devo glorificar a Deus. A soberania de Deus deve ser para os crentes uma doutrina que dê sentido à sua vida. Deus é soberano em minha vida, eu vou ser obediente a Ele, e aí entra aquilo que é negar-se a si mesmo. Senhor, é a tua vontade? A minha vontade é outra. A minha vontade é sentar a mão aqui em fulano, mas a sua vontade é que eu perdoe, eu vou perdoar. A minha vontade é não fazer tal coisa, mas a tua vontade é que eu faça tal coisa, então eu vou fazer. Isso é submeter-se, é deixar Deus ser soberano em sua vida. Isso deve ser, a soberania de Deus, ele deve ser o centro gravitacional do sistema da vida do crente. Ele deve viver com a soberania de Deus pautando a sua vida, junto com a soberania de Deus. Então se destaca a santidade de Deus, porque se nós como crentes não entendermos que a santidade de Deus significa não sermos vou voltar aqui, junto com a soberania de Deus, devemos destacar a santidade de Deus. Se nós como crentes não entendermos o que a santidade de Deus significa, não seremos capazes de viver santo como Ele é santo. Se eu não entender que a santidade de Deus é não participar de certas práticas, não estar em certos ambientes, frequentar certos ambientes, não consumir certo tipo de música, ou de filmes, ou de livros, porque isso não glorifica a Deus, então eu não vou entender o que é realmente ser santo. Nós temos hoje um acesso muito grande a todo tipo de informação, acesso a todo tipo de imagens, e nós temos que separar o que vai agradar a Deus e o que não vai agradar a Deus. Isso não glorifica a Deus. Então nós não vamos consumir aquilo, nós não vamos aceitar, não vamos permitir que aquilo penetre na minha vida, porque eu sei que isso vai ser maléfico para a minha vida. Essa percepção correta da santidade de Deus nos leva ao segundo ponto da nossa renovação, que é redescobrir o arrependimento. Porque se Deus é santo, e se nós realmente encontrarmos face a face com Ele, ou conhecemos, não encontramos. Se Deus é santo, se nós realmente encontramos face a face com Ele, ou conhecemos, então a primeira coisa que vamos perceber é que não somos santos. Assim como Isaías capítulo 6, nós conhecemos também aquele texto de Isaías, quando o profeta ele vê a glória de Deus, e versículo Isaías capítulo 6, vamos ler o versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas da sua veste enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz dos que clamavam, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, quando nós encontramos Deus face a face, e nós não encontramos face a face por meio da sua palavra, nós vamos perceber o quão pecador nós somos e quão não santo nós somos. E isso vai nos levar ao arrependimento. Senhor, eu me arrependo. Senhor, perdoa-me. Esse meu pensamento, essa minha prática
é um escândalo. E eu devo considerar o arrependimento como não algo do passado, quando aceitamos a Cristo. Não, eu aceitei a Cristo, me arrependi dos meus pecados, e tudo bem, mas como algo que precisa ser renovado dia a dia, porque nós somos pecadores, e dia a dia nós pecamos, e muitas vezes ofendemos o irmão, e temos que ir até ele, pedir perdão, reconciliar e confessar os pecados, como 1 João fala, porque ele quer que nós sejamos vidas transformadas diariamente. Vamos lembrar das palavras de Lutero, quando ele escreveu as suas 95 teses. A primeira tese dizia a seguinte: quando nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo disse arrependei-vos, ele queria dizer que a vida inteira dos crentes seria uma vida de arrependimento. Lutero, os irmãos quando assistiram o filme lembram que ele passou um tempo no castelo traduzindo a Bíblia para o alemão, né? E ele aprendeu que arrepender significa fazer penitências, porque a Bíblia em latim da igreja, né, a Vulgata traduzida, havia traduzido de maneira errada arrependimento. Lá em Mateus 4,17, quando nós temos essa convocação para os crentes se arrependerem, né? Mateus 4, versículo 17. Daí em diante Jesus começou a pregar e a dizer: arrepende-se, porque está próximo o reino dos céus. Essa palavra arrepender-se aqui, de Mateus 4,17, a palavra estava sendo traduzida como, do latim, poenetitiam agilio, fazer penitência. E Lutero, ao estudar a Bíblia, descobriu que Jesus estava dizendo não um ato de penitência única, mas uma vida transformada, um redirecionamento radical da sua mente, que levaria a uma transformação de vida da pessoa arrependida, não apenas no passado, mas presente e futuro. Arrepender-se. Então, o que é uma vida de penitência? É uma vida de arrependimento diário. Diariamente nós temos que nos arrepender de atitudes, de pensamentos, de palavras grotescas, muitas vezes. O arrependimento, ele é criado por um senso de quem Deus é, de quem nós somos. A percepção do verdadeiro caráter do pecado nos leva a nos arrepender. Deus é santo, como Isaías teve essa visão da glória de Deus: vai de mim, porque sou pecador e lábios impuros. Aí então nós temos que colocar o caráter de santidade de Deus em nossas vidas. Essa é uma resposta teocêntrica, onde deixamos o pecado e nos voltamos para Deus e procuramos andar juntos com Ele diariamente, não apenas, né, no domingo. Domingo é o dia do Senhor, vou pegar minha Bíblia. Onde está minha Bíblia mesmo? Acho que eu deixei debaixo da cama. Não, está lá, né? Não esqueci na igreja. Eu faço de propósito, quando alguém esquece uma Bíblia na igreja, eu estou aqui na mesa, né? Bem na porta. Esqueceu a Bíblia, eu tinha aqui na mesa. A pessoa vai ter que vir aqui na frente pegar a Bíblia. Faz tempo, graças a Deus, que não estamos esquecendo a Bíblia, né? Às vezes é por distração mesmo. Eu já esqueci a Bíblia aqui. Eu fui para casa, teve um evento aqui no fundo, fui para casa, na segunda-feira, cadê minha Bíblia? Deixei na igreja. Estava no banco, porque depois fechamos tudo aqui e acabei deixando a Bíblia. Mas, às vezes a gente percebe que é uma repetição. Todo domingo a Bíblia fica ali. Eu vou na igreja todo domingo mesmo, já deixo a Bíblia lá, né? E para que usar a Bíblia? Então, a resposta teocêntrica nos faz ter um senso de pecado nas nossas vidas e nos faz voltar para Deus a fim de andarmos junto com Ele. Isso é uma mudança de mente, resultado de uma reversão que nos tira do caminho das nossas perturbações pecaminosas, né? Criando em nós um estado de mente totalmente diferente. Resulta isso uma atitude renovada em relação ao pecado, ou seja, uma repulsa a ele. Aquilo que me atraía não vai me atrair mais. Eu gostava disso, isso não me dá mais prazer. Por quê? Porque isso me afasta de Deus
me leva a pecar. Então eu quero me afastar dessas coisas. Isso é uma nova atitude em relação a nós mesmos. E isso significa o que Paulo fala: morrer para os velhos hábitos, crucificando a carne. Precisamos fazer isso diariamente, cada um de nós. Ter uma nova atitude com relação a Deus. Mudança de atitude em relação a Deus. O povo de Deus precisa de uma nova compreensão do pecado. Infelizmente, o que nós temos visto por muitas igrejas é apenas uma amontoada de pessoas curtindo um evento, participando de algum culto onde as pessoas vão lá para ter um momento de alegria, de satisfação, mas não de arrependimento, de contrição e de glória a Deus, né? Então, junto com essa nova percepção da graça de Deus e da necessidade de nos arrependermos de forma radical, se quisermos ser renovados em nossas vidas como Deus deseja, nós devemos nos arrepender, reconhecer que nós somos longe de Deus. Quantas vezes eu mesmo, né? Não, mas eu não estou andando de acordo, ou o que eu pensei, o que eu falei não é realmente o que Deus pensa, o que Deus deseja de mim. Eu tenho que arrepender disso e voltar para o que a palavra de Deus nos ensina, né? E muitas vezes o crente ele não tem esse senso de arrependimento. Muitas vezes o crente não tem esse senso de viver uma vida de santidade, porque Deus é invisível. E o crente, embora ele não vê Deus, então ele perdeu a noção da realidade de Deus e da sua presença. Onde Deus está aqui? Nós não estamos enxergando Deus, mas Ele está presente. Então, porque Deus nós não enxergamos, achamos que podemos viver da maneira que bem entendamos. Sendo Deus invisível, esquecemos que Ele nos vê. Lembra quando você era criança, cantava: Deus tudo vê, escuta o Senhor, tudo que faz, como diz você, né? Isso não é cântico para criança. Cantamos isso para as crianças para incutir nelas a realidade que Deus vê todas as coisas, escuta todas as coisas. Não adianta falar baixinho, Deus escutará. Nós perdemos essa realidade, né? A noção da presença de Deus, e esquecendo que Ele nos vê. Nosso mundo ele é de uma esfera, o mundo do crente é uma esfera espiritual. E não é porque você não vê a Deus que Ele não existe. Não é porque você não vê Deus fisicamente que Ele não está presente em todos os momentos da sua vida, que Ele não está vendo o que você e que eu estamos fazendo, o que nós estamos falando ou o que nós estamos pensando. O hino de Lutero, falando novamente de Lutero, né? O hino Castelo Forte, ele diz: se temos que perder os filhos, bem, mulher, embora a vida dá, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos-á seu reino. Essa deve ser a nossa expectativa. Um dia viveremos no reino de Deus, embora um reino vindouro, mas que podemos desfrutar dele agora. Não é invisível, ele é invisível, é espiritual, mas é real. Torna-se até incoerente quando muitas vezes as pessoas que esperam um reino vindouro dão de tudo para conquistar coisas terrenas, investem tudo nessa vida, ao ponto de negligenciar a comunhão com Deus. A pessoa está tão ocupada em ganhar a vida aqui, e nós falamos na escola dominical, não há problema algum você se desenvolver profissionalmente e conquistar coisas, ter patrimônio, mas aquela pessoa que apenas está vivendo para isso, e às vezes compromete o próprio testemunho por causa disso. É incoerente alguém dizer que eu avisto uma terra feliz, mas enquanto eu estou avistando, eu vou aprontar por aqui mesmo, né? Nós precisamos entender que, embora Deus, nós não enxergamos Ele está
enxergando e vendo tudo que nós estamos fazendo. E, então, muitas vezes, esquecemos da vida eterna com Deus e levamos uma vida despreocupada, sem comunhão com Ele, com os irmãos em Cristo, com o trabalho do Reino de Deus, né? Como, por exemplo, evangelizar. Eu não sei se você é como eu, mas se você tem uma viagem marcada, né? Você marcou uma viagem para um lugar e, por causa da facilidade da internet, você não tem o hábito de entrar lá no Google e ver o lugar que você vai visitar, os lugares bacanas para conhecer. Eu vou para Montemor. O que tem em Montemor? Desculpa. O que tem em Montemor de bom? Né? Tem trilha, cachoeira? Não tem nada. Né? Eu vou para sei lá, Istambul. O que tem em Istambul? Tem passeio de balão. Pô, esse aqui é o prazer. Né? Tem castelo. Eu quero ir lá. Você não está lá em Istambul, você está aqui. Istambul está lá 12 mil quilômetros de distância, mas você está vivendo como se estivesse em Istambul. Você fica imaginando no balão, sobrevoando. É Istambul que tem, né? Voo de balão, né? Estou lá viajando, vendo lá do alto, né? Aquelas maravilhas lá. Porque você está vivendo. Porque nós, como crentes, podemos dar uma vulgada espiritual e começar a vivenciar o reino de Deus, a eternidade. Né? Eu fico pensando, às vezes, o ouro de ouro. O ouro vai estar brilhando assim, sabe? É paralelepípedo, né? Cada pedra de ouro. Como é que vai ser isso aí? A gente fica imaginando isso aí, porque a gente deseja estar lá. E quando você vai viajar, você fica desejando estar lá. E enquanto você não chega, você fica imaginando. E nós, como crentes, devemos imaginar a nossa vida na presença de Deus. E não falar, não, hoje aqui eu estou vivendo minha vida, eu vou fazendo o que o pessoal diz que a teologia do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, ela leva eu. Aí eu vou levando minha vida do jeito que bem entender, aos trancos e barrancos. E como diz aquele canto, tropecei aqui, caí a colar, logo levanto, né? Começo a cantar, mas não procuro uma vida de compromisso com Deus. E aí então ele perde a noção do invisível. Deus, nós não enxergamos, mas Ele nos vê e nós podemos experimentar a real presença dEle em nossas vidas. E com isso, nós muitas vezes esquecemos que, como crentes no Senhor Jesus Cristo, fomos chamados para um corpo e precisamos recuperar o senso de comunidade, ter uma correta visão do reino de Deus, nos levando à correta visão de igreja, da necessidade da comunhão e serviço. Não, eu vou na igreja quando der, eu vou na igreja quando puder, eu vou na igreja quando quiser. Não, eu tenho que ter o senso de que um propósito da minha vida é de vir à casa do Senhor, não como uma obrigação, mas com o desejo de adorar a Ele, de buscar a presença dEle. O meu compromisso com Cristo, o meu compromisso no domingo é estar na casa do Senhor com os irmãos adorando o seu nome. Eu não posso abrir mão disso por outros eventos. É lógico, se você está viajando de férias, então num outro compromisso necessário, ou até mesmo trabalhando, não tem o que fazer. Mas não vou na igreja hoje, eu estou cansado. Né? Não, meu time vai jogar agora, justamente hoje, vai jogar às 19 horas. Eu vou ficar vendo meu time aqui, né? E porque nós perdemos o senso da comunidade, da comunhão com os irmãos. A vida em comunhão não deve ser uma opção, mas uma necessidade, o desejo de estar entre os irmãos, né? Onde o crente recebe ali não apenas alimento espiritual, instrução para a vida, mas nos leva também a honrar o nome do Senhor Jesus Cristo, a abençoar o outro irmão com a nossa presença, às vezes até mesmo depois do culto, uma conversa com alguém, poder compartilhar, ou essa pessoa compartilhar conosco uma necessidade, poder estar orando por ela naquele momento, ou durante aquela semana, dedicando a nossa vida não apenas a Cristo, mas também aos nossos irmãos, servindo-os, e não apenas querendo ser servido. Esse é o senso de comunidade que muitos perdem. Por quê? Porque a igreja hoje, como eu falei, virou apenas um ponto de encontro. As pessoas vão lá, assistem o culto, vão embora. Hoje o culto foi bom. Não gostei do culto hoje.
Nós não temos que gostar do quem tem que gostar do culto é Deus. Então nós temos que dar o melhor para Deus no culto. Louvar a Ele, bendizer o seu nome, glorificar o seu nome, para a honra e glória dele. Se nós tivermos o senso correto, que é comunidade, nós vamos fazer de tudo para estar aqui, reunidos. É o mesmo, assim como nós temos o senso de responsabilidade no trabalho. Você não chega amanhã, segunda-feira, né? Hoje é segunda-feira, não estou aqui. Vou ver as Olimpíadas, eu não vou trabalhar não. Faz isso 2, 3 dias, você vê o que acontece. Se você não é mandado embora. Você tem um senso de responsabilidade com o trabalho. Mas com Deus, com a igreja, por que não tem esse mesmo senso de comunidade? De estar presente. Muitos obstáculos surgem em nossas vidas. Às vezes o desânimo, né, é um deles que nos leva a não querer estar presente, mas se nós não nos esforçarmos e lutarmos contra isso, logo estaremos percebendo que faz tanto tempo que não vamos à igreja que não faz mais sentido ir à igreja hoje. Se nós vamos trabalhar com dor de cabeça, por que eu posso ter dor de cabeça para a igreja? Eu tenho dor de cabeça, eu tomo um remédio e vou trabalhar. Lógico, eu sei que às vezes a dor é muito forte, a situação é muito difícil mesmo, né? Deus não vai nos punir por causa de que você não vê na igreja que está doente, mas às vezes eu devo estar com uma dor de cabeça, estou com uma dorzinha de cabeça, eu não vou na igreja. Às vezes a dor de cabeça é brava mesmo, né? Sabe que a dor de cabeça você não consegue levantar a cabeça? É difícil mesmo, né? Mas às vezes nós ficamos inventando os dois. O que está doendo em mim aqui hoje? Eu estou com uma dorzinha aqui no calo de pé. Não vou na igreja, não, uma dor aqui, né? A gente faz isso. Eu quando era criança, eu lembro até hoje, uma das coisas que eu me cobrava para saber quando é que eu aceitei a Jesus Cristo na adolescência, era que antes de ser crente, eu acordava de domingo, ficava torcendo para estar com fé. Olha a cabeça. Se eu estiver com fé, eu não vou para a igreja. Minha irmã, mãe, estou com fé. Então fica deitado aí. Eu nunca tive fé no domingo, não tinha de segunda-feira, de Deus, domingo nunca. Né? E nas férias, principalmente, né? Então parece que a gente perdeu o senso de comunidade, de comunhão. Então para mim não importa, não vou na igreja. O desejo de ver os irmãos, de estar com os irmãos, de participar com os irmãos para a glória de Deus. E no senso de comunidade entra o redescobrir o serviço. Por quê? Porque se eu tenho o desejo de estar com os irmãos, é que eu quero estar ali também para servir ao Senhor. Nós devemos entender que ao estar reunido com os irmãos, eu vou estar servindo também os irmãos. Iremos cuidar desses irmãos e esses irmãos irão cuidar de nós. Esse interesse esse interesse pelas pessoas que nós tivermos com os irmãos nos leva, né, a servir, nos leva a ajudá-lo na sua necessidade. Você lembra, os mais velhos vão lembrar disso, antigamente quando algumas igrejas ainda fazem isso, né? Chama um irmão lá na frente para dar os anúncios. Quero falar, irmãos, o serviço da semana. Lembra? Falava isso? O serviço da semana. Aí chega um estranho, né? Serviço. Reunião de oração, quinta-feira. É um serviço. Reunião de casais, sábado, dia 24. É um serviço. Culto de música, 25. É um serviço. Não cantando um serviço, Senhor, eu sou feliz. Esse é o serviço. E nós, como igreja, com senso de comunhão, iremos servir ao Senhor em comunhão. John Piper, pregador, escritor americano, conhecido por alguns, ele diz, uma frase famosa dele é a seguinte: Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Ou seja, quando eu estou satisfeito em Jesus Cristo, Deus será glorificado. Por quê? Porque eu vou ter desejo de comunhão, de serviço, de santidade. Eu vou ter desejo de demonstrar misericórdia com o próximo, de amar o próximo. Então João Piper ele usa essa frase: Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. E eu creio que
a obtermos a correta percepção de Deus, da sua vontade, saberemos melhor viver vidas que possam brilhar para Ele. Devemos deixar os nossos argumentos de lado e assumirmos os argumentos de Deus. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, mas é o que Deus acha, é o que Deus pensa. Mas o que Deus pensa e age é diferente do que eu penso e acho. Mas é Ele. Ele que é o autor, Ele que é o Senhor de nossas vidas. Então tem que me submeter a Ele. Devemos deixar de lado o achismo e compreender que Deus realmente pensa. E às vezes nós não sabemos o que Deus pensa. Então o que eu tenho que fazer? Voltar para a palavra de Deus. Muitas vezes não conversa, eu acho isso. Não, a Bíblia diz isso, as Escrituras diz tal coisa. Então é nela que eu tenho que pautar a minha vida. Só assim teremos então uma vida satisfeita para a honra e glória dele. Possamos redescobrir o senso de vida cristã, que possamos realmente descobrir o senso de andarmos com Jesus dia a dia, né? Até falando daquele hino, como o hino diz, né? Dia a dia o Senhor está comigo. É bom poder amanhã acordar, vai trabalhar e saber que o Senhor está conosco, e Ele estará conosco todos os dias, e devemos buscar essa comunhão com Ele diariamente. Que Deus nos abençoe, que possamos viver uma vida para a glória dele. Amém? Amém.